Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para continuarmos lendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Eu lhe agradeço por essa noite que o Senhor concedeu para nós. Agradeço por amanhecer esse dia. Agradeço, Senhor, por aqui estar mais uma vez. Louvado seja o teu nome. Diante de ti, estamos agora, Senhor, com a nossa mente voltada para ti, pedindo que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarda, que o Senhor nos liberta de todo o mal, que o Senhor aplica o seu sangue sobre nós, esse sangue que o Senhor um dia verteu por nós, pelos nossos pecados. Agora, Senhor, nos ajuda também a compreender a tua vontade e também ler a tua palavra. Que essa tua palavra, Senhor, possa ser comida para nós hoje, possa ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E que o Senhor possa nos iluminar. E que cada um dos irmãos que estão do outro lado, que estão ali ouvindo a tua palavra, que possam se apegar a ela e saber que esta palavra é sobre todos nós. Senhor, nos ajuda. Nos dá graça, Senhor. Dai-nos o teu poder. Dai-nos a tua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos. A tua graça, Senhor, que nos alcançou. Bendito seja o teu nome. Amém. Hoje nós vamos ler capítulo 1, capítulo 2 do Êxodo. Graças ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. São estes os nomes dos filhos de Jacó que foram com ele para o Egito. Cada um com a sua família. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulão, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Aser. Os descendentes diretos de Jacó eram 70 pessoas ao todo. José, outro filho, já estava no Egito. Mais tarde, José e todos os seus irmãos morreram e também todos os outros daquela geração, mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos, e eles se espalharam por todo o Egito. Depois o Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. Ele disse ao seu povo: vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Por isso, os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram as cidades de Pitão e Ramessés, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. O rei do Egito deu a Sifrá e a Puá, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem, mas se nascer uma menina, deixem que viva. Porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado.
Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem, e então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou: por que vocês estão fazendo isso? Por que estão deixando que os meninos vivam? Elas responderam: é que as mulheres israelitas não são como as egípcias. Elas dão à luz com facilidade, e as crianças nascem antes que a parteira chegue. As parteiras temiam a Deus, e por isso ele foi bom para elas e fez com que tivessem as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Então o rei disse a seguinte ordem a todo o seu povo: joguem no rio Nilo todos os meninos israelitas que nascerem, mas deixem que todas as meninas vivam. O nascimento de Moisés. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: este é um menino israelita. Então a irmã da criança perguntou à princesa: quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse: leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: eu o tirei da água. Moisés foge do Egito. Moisés já era homem feito. Um dia ele saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Viu também um egípcio batendo num israelita, um patrício seu. Moisés olhou para os lados e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte voltou e viu 2 israelitas brigando. Então perguntou ao que maltratava o outro: por que você está batendo no seu patrício? O homem respondeu: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar, como matou o egípcio? Então Moisés ficou com medo e pensou: já descobriram o que eu fiz. Quando o rei do Egito soube do que Moisés havia feito, quis matá-lo. Porém ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Jetro, o sacerdote de Midian, tinha 7 filhas. Certo dia, quando Moisés estava sentado perto de um poço, elas vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber às ovelhas e às cabras do seu pai. Então chegaram alguns pastores e começaram a enxotar as moças dali. Porém Moisés se levantou e as defendeu e deu água aos animais. Quando elas voltaram ao lugar onde o seu pai estava, ele perguntou: por que é que vocês voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos defendeu dos pastores, tirou água para nós e ainda deu água para os nossos animais. E onde está ele? Perguntou Jetro.
Por que vocês o deixaram lá? Vão chamá-lo para que venha jantar com a gente. Depois Jetro convidou Moisés para ficar morando ali, e ele aceitou. Então Jetro deu a sua filha Zípora em casamento. Quando ela teve um filho, Moisés pôs nele o nome de Gerson e disse: sou hóspede em terra estrangeira. Alguns anos depois, o rei do Egito morreu, mas os israelitas continuaram gemendo por causa da sua escravidão. Eles gritavam, pedindo socorro, e os seus pedidos chegaram até Deus. Deus ouviu os gemidos deles e lembrou da aliança que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. Deus viu a escravidão dos israelitas e ficou preocupado com eles. Agora nós vamos ler o livro de Levíticos, capítulo 1. Levíticos. O Senhor Deus chamou Moisés e dentro da tenda sagrada mandou que ele desse aos israelitas as seguintes leis a respeito dos sacrifícios. Animais completamente queimados no altar. Quando um homem oferecer um animal em sacrifício a Deus, o Senhor, ele poderá escolhê-lo do seu gado ou do seu rebanho de ovelhas e cabras. Se ele oferecer um animal do seu gado para ser completamente queimado no altar, então deverá ser um touro sem defeito, para que o Senhor o aceite. O homem levará o touro até a entrada da tenda sagrada. Ali ele porá a mão na cabeça do animal, a fim de que seja aceito como sacrifício para conseguir o perdão dos seus pecados. O homem matará o touro ali na frente da tenda sagrada, e os sacerdotes que são descendentes de Arão oferecerão ao Senhor o sangue do animal, e depois borrifarão com ele os 4 lados do altar, que está na frente da tenda. Em seguida o homem tirará o couro do animal e depois cortará o corpo em pedaços. Os sacerdotes acenderão fogo em cima do altar, arrumarão a lenha sobre o fogo e colocarão sobre ela os pedaços do touro, a cabeça e a gordura que cobre os intestinos. O homem lavará os miúdos e as pernas do animal, que também serão queimados no altar. O sacerdote queimará o touro todo como um sacrifício que tem um cheiro agradável a Deus, o Senhor. Se o homem oferecer em sacrifícios a Deus um carneiro ou um cabrito ou animal, deverá ser um macho sem defeito. O homem matará o animal na presença do Senhor, no lado norte do altar, e os sacerdotes borrifarão os 4 lados do altar com o sangue. Em seguida, ele cortará o animal em pedaços e o sacerdote os colocará junto com a cabeça e a gordura que cobre os intestinos no fogo que está em cima do altar. O dono do animal lavará os miúdos e as pernas, e estes também serão oferecidos em sacrifício. O animal todo será queimado como um sacrifício que tem um cheiro agradável ao Senhor. Se a oferta queimada que o homem oferece ao Senhor for uma ave, então ele deverá trazer uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote levará a ave para o altar, tirará a cabeça e a queimará no altar. Em seguida deixará o sangue da ave escorrer no lado do altar. Depois tirará o papo com o que estiver dentro e o jogará no monte de cinzas que fica no lado leste do altar. Então pegará a ave pelas asas e a abrirá sem a partir em 2 partes, e a queimará no altar. A ave toda será queimada como um sacrifício que tem um cheiro agradável a Deus, o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor.